Vocês já viram, né, anúncios sendo veiculado aí pela internet, né? Então, você já viu um anúncio de uma loja de roupa, de uma loja de sapato. Às vezes você até viu um anúncio meu. Às vezes você tá até aqui porque você me conheceu através de um anúncio. E os anúncios, eles são aquelas propagandas, né? Que aparecem às vezes e tem sempre aquele escritozinho patrocinado. Isso no Instagram, no Facebook. Às vezes no YouTube você está assistindo um vídeo, aí aparece aquele anúncio antes do vídeo ou durante o vídeo para e começa a reproduzir um anúncio. E tem também os anúncios lá no Google, na hora que você joga, às vezes lá, se for jogar hoje LGPD, a primeira coisa que aparece é um anúncio, não é a legislação, não é a lei propriamente dita, é um anúncio sobre alguma coisa relacionada à legislação. Então, isso é o que a gente chama de anúncios. E se você parar para pensar a importância que esses anúncios têm para o Facebook, para o Google, exatamente porque ele é uma das formas de monetização dessas redes sociais. Pensa comigo. Você não paga para ter uma conta no Google, você não paga para ter uma conta no YouTube, você não paga para ter uma conta aqui no Instagram, uma conta no Facebook. Então, como que essas empresas que, na verdade, você não paga nada, em tese, para usar os serviços dessas empresas, como é que essa empresa ganha dinheiro e como que elas podem estar no meio das maiores empresas do mundo, né? Como que o Facebook pode ser uma das maiores empresas do mundo se você não paga nada para usar os serviços deles? Muito do recurso do Facebook, do Google e tudo mais, tá nessa ideia de veiculação de anúncios. Isso porque esses meios, eles são os maiores detentores de quê, gente? De dados. Eles são os maiores detentores de dados. O Facebook, o Google, eles têm um número enorme de dados sendo coletado a todo momento. Dados de quem? Dados nossos. Então, eles conseguem ali, através dos nossos dados, conhecerem as nossas preferências, os nossos gostos. E aí, eles conseguem segmentar o nosso perfil, a nossa personalidade, para que esses anúncios cheguem nas pessoas corretas. Apollo, não dá para você ficar aqui agora. Vá para lá. Então, o Facebook, o Google, eles são detentores de dados, de muitos dados, dos nossos dados. E eles utilizam esses dados para a segmentação desses anúncios, para que o anúncio chegue na pessoa certa. Só que isso também depende da pessoa que está do outro lado. Que pessoa que está do outro lado? Do anunciante. Do anunciante conseguir segmentar o público dele de modo que o Facebook e o Google entendam para quem que ele quer que entregue aqueles anúncios. Uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não sabe, os leigos não sabem, e isso acaba gerando uma confusão. E o que é? É você achar que o anunciante escolhe para quem ele está entregando o anúncio. Ele não escolhe, por exemplo, porque eu vou entregar o anúncio para Mariana. Ele não tem esse poder, ele não tem esse acesso a esses dados, ele não tem esse domínio de falar assim, os meus anúncios vão ser entregues para a Mariana, para o Alexandre, para a Andréia. Não, ele não tem esse poder. O que ele consegue é segmentar um público-alvo. Então, o anunciante não tem acesso direto aos dados dos titulares que vão receber o anúncio. E isso é importante de você saber, porque às vezes as pessoas ficam achando que o anunciante escolhe, como se ele tivesse acesso ao dado. E ele não tem acesso ao dado. É como se todo o processo de anúncio fosse feito de forma anonimizada. Então, o anunciante não tem acesso ao dado do anunciado. O que ele tem acesso? Ele faz uma segmentação de público-alvo e fala para o Facebook assim, ó, Facebook, eu quero entregar esse anúncio para pessoas, para mulheres
de 35 a 50 anos que tenham interesses em advocacia, direito digital, LGPD. Eu acho que nem tem como segmentar LGPD ainda não, acho que nem tem essa segmentação ainda. Mas tá vendo? Você coloca preferências que aquela pessoa tem. Então vamos supor que fosse um anunciante de viagem. Aí ele coloca lá, eu quero que entregue para mulheres de 25 a 45 anos que tenham interesse em Portugal, Lisboa, Europa, viagem de avião. Então percebe que ele vai segmentando o público. Então é exatamente para que ele chegue, os anúncios cheguem na pessoa que é o interesse dele. Porque vamos supor que eu tô anunciando pro casinha de cachorro. Casinha de cachorro. Então, a casinha de cachorro, eu vou anunciar para uma pessoa que não tem cachorro? Que não tem interesse em cachorro? Que não gosta de cachorro? Que tem gato? Então, o que os anúncios... Obrigada. Pega uma água para mim também, por favor. Obrigada. O que os anunciantes fazem é segmentar esse público para que os anúncios deles cheguem em pessoas que de fato, vão se interessar por aquele conteúdo. Só que, lembrando, mais uma vez, uma coisa muito importante. O anunciante não escolhe o anúncio que vai chegar, por exemplo, para a Mariana. Ele não fala assim, eu quero anunciar para a Mariana. Então, a gente precisa tirar essa ideia equivocada de que o anunciante tem esse acesso. E aí, onde que entra a LGPD nisso tudo, né? Onde que entra a LGPD nessa questão de anúncios? A LGPD impacta os anúncios? Sim, ela impacta os anúncios. A LGPD não vai acabar com os anúncios, podem ficar tranquilos, não vai acabar com os anúncios. O que vai mudar? Talvez o que a gente chama de preço de lead. O preço da lead lá na União Europeia, ele já aumentou bastante por causa da GDPR. Mari, o que é lead? O que é preço de lead? Pelo amor de Jesus Cristo. Então vamos lá que eu vou explicar. A lead, gente, é a pessoa, é o cliente, não é o cliente colocar aqui, cliente prospectado. Não é cliente porque ele ainda não é cliente. Eu vou usar uma analogia aqui para vocês. Vamos imaginar que você tá aí com um contatinho, né? Na verdade, você ainda não tem um contatinho. Você tá interessado naquela pessoa ali. Você tá interessado nela. Aí, você chega e pede pra ela o telefone dela, né? Pra que ela vire um contatinho. E aí, ela te dá o telefone dela. E aí, o que você vai fazer? Ela virou um contatinho, você vai ali, né? Aquecendo aquela relação pra, quem sabe, virar um namoro. É como se... a lead, ela é o contatinho. É quando a pessoa entrou para sua lista de contatos. É quando a pessoa saiu de uma possível intenção de comprar para uma intenção um pouco mais interessante, para que o namoro seja de fato a compra. Então, quando a empresa coloca um anúncio, ela quer que a pessoa faça o quê? Que ela clique no anúncio. No que ela clica no anúncio e de alguma forma ela entrega um contato, seja um WhatsApp, seja um e-mail, ela se torna uma lead. Ela se torna o contatinho. Que aí a empresa vai aquecer para que esse contatinho se transforme em quê? Em cliente, namorado. Namorado ou namorada. Aí vira namorado, vira namorada. E aí vira cliente. Entenderam a dinâmica? Eu acho que essa analogia é a melhor que tem. Eu que inventei. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando. Então é basicamente isso, tá? Então, só que como que o Facebook e o Google funcionam? Eles funcionam por sistema de leilão. A gente chega pro Facebook e fala assim, ô Facebook, eu tenho R$1.000 aqui para você vincular o meu anúncio para o maior número de pessoas.
E aí, né, para converter essas pessoas em quê? Em lead. Então eu tenho aqui R$ 1.000 para você, maior número de pessoas possíveis e imaginárias, ok? Ok. E aí, esse preço por pessoa, por clique ou por cadastro, ele varia. Ele varia bastante, porque é o sistema de leilão. Quanto mais pessoas dando lances, mais caro a lead vai ficar. Mais caro a lead vai ficar. Quanto menos pessoas dando lance, mais barata a lead vai ficar. Então, foi como se você pagasse para o Facebook por pessoa que se cadastra, por lead. Só que aí, Mari, então eu tô comprando aquele contato. Se você quiser levar o pé da letra, sim. Mas você não tá comprando, você não sabe que tá comprando o e-mail da Mariana. Você tá comprando o clique, você tá comprando o cadastro. É isso que você está comprando. E aí tem diversas intenções dentro das campanhas de anúncios, dentro das campanhas de tráfego. Então, depende da sua intenção de campanha. Às vezes a sua campanha é para aumentar engajamento no Instagram. Então não é para uma pessoa virar lead, é para uma pessoa entrar no seu Instagram e curtir sua foto ou se tornar seu seguidor. Então tem vários motivos que você pode fazer campanhas, vários motivos. Mas aí o custo dessa lead, ele varia de acordo com a quantidade de pessoas que estão colocando dinheiro no Facebook. Por isso que, por exemplo, na época da Black Friday é uma época péssima de anunciar quem é pequeno, né? Por quê? Porque Magazine Luiza tá colocando rios de milhões de dinheiros para anúncios. As lojas americanas. Então, assim, é muita gente grande colocando o dinheiro ali no Facebook e no YouTube. Então, para você colocar, você pequeno, fica muito caro. Depende muito do seu segmento de atuação, né? Isso aí tudo depende, gente. Tudo depende. Mas como é que a LGPD interfere no valor da lead? A LGPD interfere no valor da lead a partir do momento que ela cria um impasse para você fazer a lead. Ela cria uma barreira para que aquele clique, a pessoa entrou no site, só que ela ainda precisa se cadastrar, colocar o e-mail dela, ou nome, ou às vezes até e-mail, nome, telefone, às vezes telefone, enfim. O que a pessoa tiver que colocar ali. Na hora que ela coloca aquele contato ali, a LGPD cria uma barreira. A partir do momento em que eu tenho que escolher qual base legal eu vou usar. Qual é a base legal que eu vou utilizar para ter aquela pessoa cadastrada, para ela se tornar meu contatinho? Se for o consentimento, eu vou ter que colocar um cashbox. Sabe aquele cashbox do aceito receber e-mails dessa empresa? E pensa comigo, se o consentimento ele tem que ser livre, se a pessoa não marcar o cashbox, eu não posso enviar e-mail para ela. Então, se ela não marcar o cashbox, ela em tese não vira minha lead, ela não vira meu contatinho. Então, se ela colocar ali o contato dela, mas ela não me autorizar a manter aquele contato, eu não posso mandar e-mail para ela. Então, ela não torna minha lead. Então, isso vai fazendo com que Que a lead vai ficando mais alta. A lead vai ficando mais cara. A lead vai ficando mais cara. Porque a lead não está condicionada só a pessoa entrar. A lead está condicionada a pessoa entrar e aceitar que você fique mandando e-mail para ela. E quem vai enquadrar na base legal, né? Quem vai enquadrar na base legal? A empresa. A empresa vai fazer esse enquadramento na base legal. Mas, Mari, eu preciso de ser consentimento? É o consentimento que tem que ser a minha base legal? Tem que ser ela? Lembrando que o que é base legal, né, gente? Base legal são as hipóteses de autorização que a legislação trouxe, que a lei trouxe,
para que as empresas possam tratar dados pessoais. Então, a LGPD chegou e falou assim, olha, empresa, não é que você não pode mais tratar dados pessoais, você pode, desde que você se enquadre em uma dessas hipóteses de autorização, que eu chamei de bases legais. Então, as hipóteses de autorização. E o consentimento é uma das hipóteses de autorização. Lembrando que ele não é a única, ele não é predominante no que eu estou falando de dados comuns. Então, será que eu não posso usar outra base legal para tentar evitar esse aumento no valor da minha lead só por causa da LGPD? Eu posso. Eu posso usar o quê? Qual é a outra base legal que vocês acham que poderia ser utilizada? Alguém sabe? Legítimo interesse. Legítimo interesse, ele é uma base muito boa para você utilizar para envio de e-mail marketing, o que interfere diretamente no preço da sua lead. A lead vai ficar mais cara se você colocar o consentimento como a base legal, porque você vai diminuir a quantidade de pessoas que de fato vão entrar na sua lista. E como é por lance, né? Como é por leilão, quanto menos pessoas entrarem, mais cara vai ficar na sua lead. Porque o que o Facebook começa a entender? Que a pessoa até clica no site, mas a pessoa não se cadastra efetivamente. Então, que não está tendo uma conversão boa daquele site. Então, ele começa a aumentar o preço, começa a ficar mais caro. Porque o preço também não é só de outras pessoas estarem anunciando. É das pessoas que veem o seu anúncio e não se interessam por ele. Isso deixa a lead mais cara também. Então, a base legal que você vai utilizar para o envio de e-mail marketing, o envio de publicidade para essas pessoas que se tornaram seu contatinho, pensa ali, pessoa, você pegou o telefone daquela menina ou daquele cara, você tá ali com o contatinho dele, o que você vai querer mandar para ele? Uma mensagem, para dar aquela aquecida, para ficar, então... vamos encontrar, sonhei com você, ai, nossa, olha essa flor, lembrei de você e tal, aquela coisa, aquele romance, pra que, tananã, você aqueça, pra virar namoro. Então, basicamente, essa é a ideia, que você aqueça o suficiente para virar namoro. Então, a empresa, ela precisa ali, mandando e-mail, para te mostrar que você precisa daquele produto ou daquele serviço e convencer você e te convencer a comprar. É muito essa ideia. E se você não puder mandar o e-mail, você não tem como aquecer para você chegar nessa situação do namoro, para chegar nessa situação de quê? De converter aquela lead em cliente, de você sair daquela pessoa na situação em que ela é uma lead e passa a ser um cliente. Então, é bem importante que você, se você estiver trabalhando com uma empresa que tenha essa questão de marketing, principalmente o inbound marketing, que é esse marketing de conteúdo, que é esse marketing que depende muito da pessoa se tornar uma lead, porque existem dois tipos de marketing, o inbound marketing e o outbound marketing. O inbound marketing é esse que ele é um marketing de atração. Ele é um marketing que eu te dou um conteúdo, eu te dou alguma coisa para você se interessar, entrar para minha lista de leads e ali eu ficar te aquecendo para te converter em cliente. Eu não já chego em você vendendo, eu chego com alguma forma de você conhecer a empresa e a empresa, você ir conhecendo e falando, interessante, legal, olha, tô gostando dessa empresa, bacana, até você exercer a compra. Então, se você trabalhar com alguma empresa que trabalhe com inbound marketing, você tem que saber o tanto que uma lead é importante para ela. Então, se você fica com a cabeça de que anúncio é ruim, você vai ter um problema. Você vai estar se comunicando de forma equivocada com as pessoas. E isso não vai ser legal para você. Então, tira um pouco da sua cabeça essa ideia de que anúncio é ruim. Diferentemente de uma empresa que trabalha com outbound marketing. Outbound marketing é literalmente a propaganda na TV. É aquela propaganda na TV que eu já faço a propaganda, já tô vendendo. Se alguém gostar, vai entrar em contato e comprar. Se não gostar, passou, fui para outra pessoa. É o outdoor, é a propaganda no rádio. É aquela em que eu já tenho a venda direta. Eu não tenho ali um conteúdo, um conhecimento da empresa antes de fato, eu vender alguma coisa para o cliente. Então, não tem isso. Mari, mas quem trabalha com outbound não faz anúncio? Faz. Essa empresa, por exemplo, do travesseiro que eu comprei,
é uma empresa que ela trabalha com outbound, ela já coloca ali a propaganda do produto final dela e eu entro e compro. E aí, o tipo de anúncio que é feito é um outro tipo de anúncio. E a conta, né, do preço do clique, ele é um pouco diferente. Agora, gente, uma coisa importante. O que muitas pessoas ficam equivocadas? Porque elas ficam pensando na GDPR. Elas simplesmente importam todas as coisas da GDPR sem antes verificar a aplicabilidade daquilo ali ou não. Lá na GDPR, se alguém aqui fizer anúncio ou tiver uma empresa que anuncia lá na União Europeia, aí vai ter que observar a GDPR. E na GDPR existe uma guideline, existe uma orientação para a área de marketing. E lá o marketing tá penando, tá muito mais restrito. Coisa que não existe aqui no Brasil. Isso que eu tenho que pontuar muito fortemente com vocês. Não existe no Brasil. E o que é? Essa questão da necessidade de consentimento para as ações de marketing, para envio de publicidade. Então, a lead lá na GDPR, na União Europeia, está muito mais cara. A lei está influenciando sim, o regulamento, né, o GDPR, está influenciando sim no preço da lead, porque é obrigatório o consentimento. Então, isso faz com que o consentimento obrigatório faz com que o valor aumente, porque na hora que a pessoa entra na página, ela tem que concordar de forma livre com o envio de e-mails, com o envio de publicidade direcionada. Se ela não concordar, ela não vai entrar para aquela lista de leads. Então, o preço da lead no GDPR estão muito mais altos. Só que a gente precisa entender que GDPR é uma coisa, LGPD é outra. Ai, Mari, mas a LGPD foi inspirada na GDPR. Ai, Mari, mas a GDPR isso não sei o que. Ok, gente, ok, entendo tudo isso, mas a gente não pode esquecer que são legislações diferentes. E que essa questão do marketing, da necessidade do consentimento para o marketing, ele não veio da GDPR, isso não está escrito na GDPR. Foi uma orientação do órgão responsável lá na GDPR. Igual se a NPD chegar e fizer uma regulamentação específica, aí a gente teria que observar. Mas, por enquanto, eu ainda posso usar o legítimo interesse. Lembrando que o legítimo interesse, toda vez que eu usar, eu tenho que fazer um teste. E esse teste, ele tem que ser feito, ele tem que ser levado em consideração. E você tem que observar essas peculiaridades de fazer o teste e passar no teste. Lembrando das fases do teste. A primeira, legitimidade do interesse. Se aquilo que eu tô querendo fazer é legal ou ilegal. Se existe alguma lei que veda eu fazer aquilo ali. Segundo ponto, necessidade. Eu realmente necessito daquele dado para aquela finalidade. Eu necessito do legítimo interesse para aquela finalidade. Terceiro ponto, que é normalmente onde tem uma trava, onde tem um problema, que é a legítima expectativa. A legítima expectativa. Então, de que eu tenho a expectativa de receber alguma coisa daquela pessoa. Eu não vou levar um susto. Lembra que eu sempre falo aqui da teoria do susto. Então, assim, a legítima expectativa é a pessoa do outro lado não tomar um susto com aquele tratamento de dados. E a quarta fase do teste são mecanismos de salvaguarda e transparência. Nesse caso do e-mail marketing, meu Deus, olha aqui. Quem veio participar da live? Então, e por último, eu tenho que dar mecanismos de salvaguarda e mecanismos de transparência. Quando eu tô falando de e-mail, né, da parte de e-mail marketing, aí uma coisa muito importante é você dar um mecanismo de opt-out. O que é um mecanismo de opt-out? A pessoa poder sair da minha lista de contatos. É aquela coisa assim, a pessoa não quis virar namorada ou namorado. Ela simplesmente chegou e falou assim, eu acho que eu não te curti muito não. Apaga meu telefone, não me manda mais mensagem, por favor, que eu tô em outra. É basicamente isso, a pessoa escolher sair. Ela tem que poder escolher sair. Então, tem que ter aquele cancelar inscrição embaixo do e-mail. Aquele cancelar inscrição tem que ser um cancelar inscrição de verdade, não pode ser um cancelar inscrição fake.